Tem algumas coisas, amados irmãos, que nós não conseguimos assim aceitar de boa vontade. Por exemplo, eu estava lendo um artigo de uma denúncia que está sendo feita e que pouco ou quase ninguém tem tocado no assunto, principalmente a mídia, essa mídia tradicional que nós temos, não tem tocado no assunto. Estava vendo a respeito das perseguições aos nossos irmãos, não aqui no nosso país, porque graças a Deus, por enquanto aqui a Constituição nos protege, mas em outros países tantos que nós temos aí no mundo, onde os nossos irmãos têm sofrido terríveis perseguições. Eu estava fazendo um serviço, usando a furadeira, né? E de repente a furadeira escorregou e eu taquei esse dedo aqui na madeira. Ô irmão, eu vi estrela. E até minha esposa teve que furar para tirar, porque estava latejando demais. E foi esse dedo aqui o ferido, mas não sentia apenas dor nesse dedo, eu sentia dor no corpo todo, sabe? Quando o apóstolo São Paulo, ele fala e compara, faz uma analogia dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, quer dizer que todos nós que estamos aqui, como os demais irmãos que nós temos em todo o mundo, irmãos esses que aceitaram a Jesus como Senhor e como Salvador, e as coisas que têm acontecido, que têm sucedido com esses irmãos, se nós ouvirmos ou lermos, e isso não mexer com a gente, é porque a gente está fora do corpo, a gente está com alguma coisa que não está correta, porque aonde o sangue jorra está em vida. E o apóstolo São Paulo diz também que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, e também devemos chorar com aqueles que choram. E muitas vezes a gente vê, amado irmão, alguns países que têm perseguido por demais os nossos irmãos, por demais. Principalmente na África, né? Temos alguns países lá que perseguem os nossos irmãos, e não é perseguição por calúnia, fala mal de um, fala mal do outro, que isso acontece até mesmo no meio dos irmãos, né? Não é verdade? Um critica o outro, um fala mal do outro, até mesmo meus irmãos, né? E logicamente que o Senhor não permite isso, mas a gente faz. Logicamente que o Senhor não permite isso, mas a gente, né? E esses irmãos, amados, nesses países, nesses locais, um deles é o Sudão, que tem perseguido a igreja ferrenhamente, né? E tem levado à morte muitos dos nossos irmãos. Outro país é a Nigéria. A Nigéria, ela é dividida, o norte é islâmica e o sul é cristão. E o cristão, ele não usa arma, nem para se defender, nem para atacar. E os islâmicos não. Eles querem destruir, eles querem acabar, eles querem exterminar, da mesma forma que Paulo fazia. Lembra que Paulo perseguia a igreja? Lembra que Paulo permitiu a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja? Foi ele que permitiu, ele que tinha autoridade, ele permitiu. Aí o Senhor o cegou no caminho de Damasco e disse para Ananias que fosse orar por ele. E disse para Ananias assim, ó, esse rapaz aí, Ananias não queria orar por ele, porque ele representava um perigo muito grande para a igreja. E Ananias não querendo orar por ele, o Senhor disse para Ananias, vai lá, ora por ele, porque esse é um vaso que eu escolhi, e ele vai ver o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Ele vai ver o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Amado, lá na Nigéria, em 2022, ou em 2025, nos primeiros 220 dias do ano,
foram assassinados 7.000 cristãos, nossos irmãos. 7.000 cristãos, nossos irmãos, foram assassinados, né? Eu estou usando a analogia do corpo por causa disso. Quando eu feri aquilo, todo o meu corpo sentiu. E quando a gente vê essas notícias, vê essas imagens, né? Se aquilo não mexer com a gente, não trouxer indignação na gente, né? Alguma coisa parece não está funcionando direito, não está correto. Ou somos totalmente indiferentes, ou não fazemos parte do corpo de Cristo. Ou não fazemos parte. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Imagine você, amado irmão, aqui as crianças já foram para a salinha, né? Mas imagine você casal, a irmãzinha que está com a filha ali no colo, né? Está ali com a filha no colo. Imagine você, amado, esses terroristas virem prender o marido, matar o marido, e às vezes não é apenas por fuzilamento, não. Às vezes abre a cova e enterra a pessoa viva. Sabe por quê? Não é porque ele é mau elemento. Não porque ele é um ladrão. Não porque ele está desafiando alguém em alguma coisa, está falando nada. Não por nada. É simplesmente por maldade. É simplesmente porque eles querem exterminar o cristianismo. E isso não é de hoje. Desde o nascimento de Jesus, ao Senhor Jesus, quando ele nasceu, Herodes já mandou matar, achando que Jesus estava ali, porque foi anunciado a ele que havia nascido o rei dos judeus, e ele, com aqueles ciúmes, achando que tinha um outro rei, mandou exterminar lá as crianças de 2 anos para baixo, e Deus já havia avisado José para que ele levasse o filho para o Egito, né? Então, desde lá, desde o princípio e até o final, até a consumação de todas as coisas, haverá uma terrível perseguição. Assim como aconteceu no princípio, acontece lá nesse país. Agora, imagine você, a minha irmã ali, ou você pai que está aqui, imagine você tem os seus filhos, não é? Vem esse grupo, terroristas, vem esse grupo em nome de Deus, assassinando em nome de Deus, matando em nome de Deus, né? Vem, prende você, mata você, estupra tua esposa, mata os teus filhos. Como é que o teu coração vai ficar? É isso que está acontecendo. 7.000 irmãos. 7.000 irmãos assassinados. Valas, coloca os irmãos lá, enterram os irmãos vivos. Agora, imagine você, ô Vandim, imagine você, se fizessem isso com a tua família, e deixasse você vivo, e Deus de uma forma ou te desse um livramento, e posteriormente, Deus diria assim para você: agora eu quero que você volta lá naquele país que matou a tua esposa, aquele país que matou os teus filhos, e eu quero que você leve uma palavra de salvação para aquele povo. Eu quero que você leve uma mensagem de salvação para aquele povo. Qual seria a sua reação? Qual seria a nossa reação? Eu estou aqui falando e não estou me excluindo da situação, não. Mas qual seria a nossa reação concernente a isso? Qual seria? Às vezes, amado, por coisas bobas, por mínimas coisas, até coisas que não vale nem levar em conta, as pessoas desistem de Jesus. Às vezes por bobagem, por besteira, por ciúmes, por inveja, por coisa, a pessoa desiste de Jesus, abandona Jesus, se afasta de Jesus. Imagine você, se você fosse escolhido por Deus para fazer isso, qual seria a sua reação? Qual seria? Você iria ou você ia dizer: eu não vou coisa nenhuma,
Eu quero mais que caia uma bomba atômica lá e acabe com tudo eles. É isso que eu quero. A nossa carne, ela agiria desse jeito. A minha carne, porque às vezes eu fico indignado demais com tais situações. A gente fica indignado demais, porque são pessoas são pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, a quem nós pertencemos também, que são assassinadas, são mortas, irmãs estupradas, crianças assassinadas, mortas, ou então levam as mulheres para ser escravas sexuais e levam os filhos como escravos. Qual seria a nossa reação? Amado, muitas vezes a gente pega a palavra do Senhor e a gente usa o livro de Jonas, e muitas vezes a gente fala, por que Jonas fugiu da presença de Deus quando ele recebe de Deus a incumbência de pregar para o povo lá em Nínive? Nínive ficava a 800 quilômetros de distância ao leste de Israel. E quando Deus chama Jonas para ministrar para esse povo, Jonas tinha um motivo no coração dele, em que ele se firmou para desobedecer a Deus. Porque esse povo, irmão, isso aconteceu no 8º século antes de Cristo. E na época de Jeroboão II, rei de Israel, quando ele recebe essa incumbência, ele fala, eu não vou de jeito nenhum. E qual era o motivo? Porque ele não queria ir? Porque ele conhecia esse povo, que era um povo bárbaro, era um povo terrível. Era um povo terrível, era um povo que só fazia invadir terras, invadir reinos, assassinar os esposos, os maridos, os homens, cortar suas cabeças, fazer pilhas de cabeças, tendo aquilo como troféu, levavam as mulheres para ser suas escravas sexuais, levavam os filhos para se tornarem escravos. E Jonas tinha esse conhecimento. Jonas sabia disso. E agora, o que é que Deus faz, irmão? Deus incumbe Jonas de levar uma mensagem para este povo. Qual é a reação dele? Ele ia aceitar aquilo de bom grado? Não. Ele ia falar que o quê? Escolhe outro aí para ir, ué. Escolhe outro fulano aí, escolhe outro ciclano aí, escolhe lá o Enéas ali, que está ali, escolhe o Tarcísio que está ali, escolhe o Gaúcho ali, escolhe o Toninho, o Paulo que está ali, escolhe ali o Ângelo, o José, escolhe isso aí, vai escolher justo a mim. Eu detesto aquele povo, eu odeio, eu quero mais que eles se explodam mesmo. É isso que eu quero para eles. É isso. Essa foi a reação dele. Se Nínive ficava a 800 quilômetros a leste, ele vai lá, compra uma passagem, ele vai para o oeste. Ele quer ir o mais longe possível, o mais distante possível. E quando ele compra, amado, essa passagem, e ele entra no navio, ele está indo indignado. Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor está me incumbindo de uma tarefa tão pesada, tão dura para mim? Por quê? E ele vai, compra a passagem em Jope e vai lá para Tarsis. Ele entra no navio, ele não conversa com absolutamente ninguém. Ninguém. Ele vai lá para o porão do navio. Lá para o porão do navio. E ele vai lá,
e ele vai dormir. Ele vai dormir. Ele quer esquecer a escolha que Deus fez. Ele quer esquecer o que o Senhor disse para ele. Vai lá e prega para eles que eu vou acabar com eles. Vai lá, se eles não se arrepender. Vai lá. Vou nada. E aí, o quê? Eu vou para o outro lado. Eu vou para outro lugar. E sabe, meus irmãos, talvez não houvesse nenhum israelita que aceitasse essa incumbência. Talvez. Porque todos sabiam a fama dos assírios. Todos sabiam, todos conheciam. E a Bíblia nos diz, amado, você sabe que por várias vezes, irmão, por várias vezes, o Senhor, Ele veio e Ele interviu na natureza. De que forma? Uma ocasião ele estava na popa do barco e os discípulos estavam remando, de repente um vento muito forte começou a soprar, as águas começaram em ondas gigantes e batiam com ímpeto e eles ficaram terrivelmente amedrontados. Então eles vão lá e falam: Senhor, nós estamos perecendo, o Senhor vai permitir que a gente morra? E o Senhor levanta, o Senhor repreende o vento e repreende o mar. Na outra ocasião, ele acaba de ensinar o povo, fala para os discípulos: entrem aí no barco, vão para o outro lado lá, e eu vou despedir esse povo aqui. E ele despede aquele povo, e ele então sobe para o monte para orar sozinho. Entre 3 e 6 horas da manhã ele fica incomodado. Os discípulos dele estão no meio do mar, estão lá numa escuridão terrível, e não conseguem sair. O barco está à deriva, eles perderam o controle do barco, e o Senhor sente a necessidade da presença dele junto com seus discípulos. O que é que ele faz? Ele desce lá do monte e ele vem andando, ele vai andando sobre as águas, e quando ele chega lá, você sabe que ele entrou no barco e o vento acabou com tudo. Parou tudo, silêncio. Mas irmãos, quando Jonas desobedece a Deus, o Senhor faz que uma grande tormenta no mar se levante. E eu quero chamar, amado, a sua atenção. Quando nós tomamos iniciativas, e essas iniciativas são totalmente contrárias àquilo que o Senhor espera de nós, é porque nós estamos errando o alvo, e errar o alvo é pecar, é errar, é falhar. E quando nós temos uma atitude assim, isso poderá provocar muitas tempestades, e muitas pessoas que estão ligadas a nós irão sofrer essa tempestade sem merecer. Sem merecer. Ele estava lá no barco, lá dormindo lá, e aquela tormenta, os marinheiros todos apavorados. E um perguntava: pô, o que foi que você fez, hein? O que foi que você fez para... Né? E nenhum deles havia feito absolutamente nada, porque eles tinham em mente que aquilo estava acontecendo, eram os deuses, que eles eram politeístas, né? Os deuses estavam bravos, nervosos, porque alguma coisa errada tinham feito, e aquilo estava acontecendo como um castigo. Mas nenhum deles se posicionou dizendo: não, eu fiz isso, fiz aquilo. Nenhum deles. Irmão, toma cuidado com as suas atitudes, irmão, porque às vezes, com a sua atitude, você pode provocar muitas tormentas que vai atingir muitas pessoas que não tem nada a ver com a sua atitude. Muitas pessoas poderão ser prejudicadas por você errar o alvo, por você desobedecer a Deus, por saber o que é para fazer o certo e faz exatamente ao contrário, desafiando a Deus e a sua palavra. Foi isso que ele fez. E agora ele está tentando lá se esconder de todos e de todos. Está lá. E eu quero que você
Abra a tua Bíblia comigo no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo de número 6. Nós começamos a pregar sobre o livro de Jonas a semana passada, e nós vamos percorrer aí um período falando sobre isso, porque é muito interessante, é muito importante, é muito edificante e é muito exortativo. Está escrito assim: o capitão dirigiu-se a ele, Jonas, e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Eles não sabiam quem Jonas era. Não sabiam nada de Jonas. Jonas era apenas alguém que comprou uma passagem para ir para Tarsis, o navio estava indo para lá, ele era um passageiro. Somente isso. Você sabe, meus irmãos, que existem muitas coisas, às vezes, que nós somos os provocadores de tormentas e tempestades. Existem também algumas coisas dentro da palavra de Deus que iluminam a nossa mente com respeito a determinadas coisas que acontecem. Por exemplo, você se lembra quando o Senhor Jesus Cristo estava andando com seus discípulos e eles olharam, eles viram ali aquele homem encostado naquela parede ali? Viram aquele homem encostado naquela parede ali? E aquele homem era cego. Então eles perguntam para Jesus: quem foi que pecou? Foi ele ou os pais dele para que nascesse cego? Porque eles tinham por ele que aquela cegueira era consequência do pecado ou dele ou dos pais. Era o resultado. O Senhor disse: não, não foi ele nem os pais dele. Isso aí não é resultado do pecado do pai nem dele. Não é resultado. E muitas vezes, amado, muitas vezes, coisas que acontecem na nossa vida não são o resultado de nós termos feito alguma coisa errada. Como, por exemplo, os discípulos estavam no barco, o Senhor mandou eles atravessar e no meio do mar houve aquela tormenta, né? Eles fizeram alguma coisa para merecer aquilo? Nada, não fizeram. Estavam obedecendo ao Senhor, estavam caminhando para onde o Senhor enviou. Quando acontece isso, o Senhor intervém para proteger, para abençoar. Mas quando nós cometemos alguma coisa deliberadamente, a gente pode procurar o sono espiritual, a gente pode procurar lá no porão, mais profundo do porão. Eu estou aqui, eu quero me esconder, não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Mas a Bíblia fala que o teu pecado te achará, aonde você for o teu pecado te achará. Está escrito. Está escrito. Então ele estava lá, o capitão vai lá e vê ele dormindo lá, sem se importar com aquilo tudo que estava acontecendo. Eles já tinham lançado mercadorias fora do navio para aliviar, para que ele navegasse um pouco mais acima, para não virar, para não estourar, para não quebrar, para não se partir. E Jonas estava lá dormindo. Estava lá dormindo. Nenhum deles, nem o capitão, nem os demais sabiam absolutamente nada de Jonas. E eles então começam a se questionar. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E eles lançaram sorte. Eles não sabiam. Mas Jonas sabia que era ele o causador. Não adianta esconder as coisas. Não adianta esconder as coisas. Não adianta tentar esconder. A Bíblia fala assim: não há nada oculto que não haja de ser revelado. Não há nada escondido que o Senhor não vá trazer às claras. Não há nada. A melhor coisa que existe na nossa vida é andarmos de cabeça erguida diante de Deus e diante das pessoas, diante dos homens. Cabeça erguida diante do esposo, cabeça erguida diante
da esposa, cabeça erguida diante dos filhos, cabeça erguida diante dos pais, cabeça erguida diante dos irmãos, cabeça erguida sem dever absolutamente nada, 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 nada ao Senhor e aos homens. Andar seguro. Andar seguro. E ele está lá no porão, amado irmão, e quando eles começam a lançar a sorte, sabe lá em quem foi cair a sorte? Sabe lá? Era Deus falando assim para todos: é esse aí, ó. É esse aí, ó. É esse camarada aí, ó. É ele o responsável. É ele. Ele é o causador de tudo isso. Então, amado irmão, quando isso aconteceu, quando isso sucedeu, então eles perguntaram para Jonas: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Eles não sabiam nada a respeito de Jonas. Quem ele era, de onde ele era, quem era o Deus dele, a quem ele servia, qual era a profissão dele. Não sabiam absolutamente nada. Mas quando Jonas começa a expor quem ele é e quem ele serve, vem um temor sobre as pessoas. Ele diz aqui no versículo 9, ele respondeu: eu sou hebreu, sou do povo hebreu. Logicamente, irmão, esse povo bem sabia, bem conhecia a história de Israel que havia acontecido desde a saída do Egito. Eles tinham conhecimento dessa história, porque não era uma coisa tão distante, não era uma coisa tão longínqua, era algo que ainda estava bem forte, né, na cultura hebraica, na cultura dos judeus, e que muitas nações sabiam do que Deus havia feito pelo povo e para o povo de Israel. Então, quando eles ouvem dizer que Jonas era um judeu, era um hebreu, e quando ele disse assim: eu sou hebreu, sou adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Todos nós, amado irmão, temos uma identificação, né? Você tem a sua carteira de identidade, né? A sua carteira de identidade, na sua carteira de identidade está lá escrito o seu nome, o nome do seu pai, da sua mãe, sua data de nascimento, o número da sua RG, o número do seu CPF, está ali, né? Está ali. Agora, amado irmão, todos nós também temos uma identidade espiritual. Quando eu disse para você, amado, que a gente fica indignado ao ver o que estão fazendo com os nossos irmãos, lá na Nigéria, em tantos outros locais, em tantos outros lugares, é porque nós temos uma identidade celestial, uma identidade como parte, membro do corpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo. Essa identidade que quando a gente vê um irmão nosso, ainda que a gente não conhece, não sabe o nome, nada, mas se sabemos ser cristão, está sendo perseguido, família perseguida por ser cristão, aquilo, por termos identidade com Ele, identidade de sermos irmãos, salvos pelo mesmo Salvador, filhos do mesmo Pai, aquilo traz uma indignação em nós. Aquilo traz, fazemos parte. Quando ele expõe: eu sou adorador dos Deus, e ele fala: Deus que fez os céus e a terra. Esses homens ficaram temerosos, por saber que o Deus a que ele servia foi o Deus que abriu o Mar Vermelho, por saber que o Deus que ele servia foi o Deus que os conduziu pelo deserto até chegar lá na terra prometida. Isso trouxe temor, medo no coração deles.
E eles ficaram relutantes quando os perguntaram assim para Jonas: o que nós devemos fazer para você para que essa tormenta cesse? O que devemos fazer com você? O que devemos fazer com você? Me jogue no mar. E por que eles já não pegaram imediatamente e já jogaram? Porque eles respeitaram o Deus a quem Jonas servia. Respeitaram. Eles não queriam fazer isso com medo de Deus castigá-los por tal atitude. E ele vai dizendo aqui, irmão: então os homens ficaram apavorados. O que foi que você fez? Perguntaram. Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque já lhes havia dito. Eles sabiam da fuga de Jonas. Sabia que Jonas estava distanciando, estava indo as atitudes totalmente ao contrário daquilo que Deus lhes havia incumbido. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Olha, irmãos, não é da gente pensar, da gente refletir, que muitas vezes as nossas atitudes, elas fazem muitas pessoas sofrerem, elas fazem muitas pessoas que estão ligadas a nós gemerem. Não é para a gente pensar 1000 vezes antes de tomar qualquer atitude contrária àquilo que nós sabemos ser a vontade de Deus, aquilo que nós sabemos ser o que Deus determina. O que eles fizeram, irmãos? Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Eles temeram jogar Jonas no mar, porque para eles Jonas ia morrer afogado e pronto, terminou, acabou. E eles se sentiriam culpados disso. E o medo deles era que o mar se agitasse mais ainda e que eles viessem a perecer por tomar essa atitude, mesmo ela sendo encaminhada pelo próprio Jonas. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Amém, irmãos? Vamos voltar aqui agora. O Senhor manda o grande peixe ali, traga Jonas e vomita novamente no lugar de partida, lá em Jope. Lembra-te de onde caíste, volta lá e te arrependa-te. Volta lá. Fez ele voltar lá, e o Senhor começa tudo de novo com ele. Tudo de novo, tudo de novo. Mas agora ele se submete ao Senhor, porque ele teve uma grande experiência na tormenta, na barriga do peixe. Uma grande experiência. Irmão, olha aqui. Se fosse você, suponhamos, qual seria a sua atitude? Eu vou te dar uma passagem e você vai lá para a Nigéria. Você já perdeu sua esposa, você já perdeu seus filhos, e foram eles que mataram. E o Senhor escolhe você para ir lá pregar para eles.
qual seria a sua atitude? O que você faria? Resposta: na minha carne, eu quero que se exploda. Resposta: aqui na minha carne, eu quero mais que todo mundo se acabe, por favor. Quero nem saber, quero nem saber. Mas a resposta no Espírito. A resposta no Espírito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não tem como a pessoa crer no Senhor Jesus Cristo, que quer a salvação de todos os homens, porque escrito está que é da vontade de Deus que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da salvação. E que para eles chegarem ao pleno conhecimento da salvação, tem que fazer como Jonas fez: ir lá e pregar em Nínive, ir lá e pregar nesses locais, ir lá e pregar nesses lugares, mesmo correndo perigo de morte. Qual seria a sua atitude? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, irmão, para Deus nos ajudar, para que a gente deixe de ser mole com as coisas de Deus. Sabe? Por qualquer coisinha, às vezes, a gente se revolta, a gente se rebela. Qualquer coisinha, às vezes, a gente fica aí indignado por isso, indignado por aquilo, indignado por aquilo outro. Qualquer coisinha, às vezes, a gente desiste da caminhada. Qualquer coisinha, às vezes, a gente enche a nossa cabeça de projetos negativos, enche a nossa cabeça de não decisões corretas e certas, mas decisões que sabemos ser contrárias à vontade de Deus. E a gente usa uma justificativa aparentemente plausível, uma justificativa aparentemente aceita. Eu acho que assim é o momento da gente tomar uma decisão firme, irmão. Uma decisão de homem. Sabe? Uma decisão firme, uma decisão de homem com as coisas de Deus. Com as coisas do Senhor. Não deixar e não se entregar a qualquer tipo de pensamento que às vezes vem na nossa vida para trazer obstáculo no nosso relacionamento, trazer obstáculo no nosso relacionamento para com Deus. Amém? Glória a Deus. Domingo que vem nós vamos continuar nessa mensagem aí. Eu creio que Deus vai nos trazer coisas assim, para nos edificar, para nos fazer forte na presença dEle. Amém? Glória a Deus.